A gente tem tentado aproveitar o máximo da tecnologia e para nós, às vezes, não é fácil, né? A gente dança conforme a música aqui dos aplicativos, né? O Google Meet funciona muito bem, mas ele não grava. E a maioria dessas plataformas só permite gravação ou algum outros recursos se for paga. E nós ainda não chegamos à conclusão se nós devemos pagar ou não, porque a gente está sempre na expectativa de que volte tudo ao normal, né? Então, é isso que acontece, por isso que a gente tem que desligar na metade e daí ligar novamente. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos juntas essa tarde, por podermos colocar nossos pedidos, compartilhar aquilo que temos passado. Senhor, nós somos tuas, tu és o nosso Deus, não temos outro a quem recorrer, Pai. Por isso, nos achegamos diante do Senhor com todos esses pedidos que foram feitos. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo com essa enfermidade, que o Senhor esteja protegendo todos os nossos queridos, livrando de todo mal, livrando a nossa vida também, ó Pai. E te pedimos, Senhor, por toda a família da Rebeca, que está ali naquele conflito lá no meio de povos indígenas, Senhor. O Senhor proteja aquela família, aquelas crianças, proteja de qualquer trauma, de qualquer perigo. A outra família da Rebeca também, Senhor, ali toda a família enferma, a família ali do pastor Eduardo e da pastora Thelma, quantos enfermos, Pai, acho que são 10 pessoas que pegaram o Covid ali, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Nós queremos fazer a tua obra, nós queremos que a tua obra continue, Pai. Que não seja um vírus que venha nos impedir de continuar levando a tua palavra e o teu consolo para aqueles que precisam. Te pedimos também uma bênção especial sobre a vida do Felipe, Senhor. Que seja tempo de conversão do coração deste menino, Senhor. Que seja tempo de mudança de caminho, Senhor. E isso só se for através do teu Espírito e do teu poder. Por isso nós te pedimos, liberta aquele menino, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Usa os teus meios, ó Pai, para fazer a tua obra, em nome de Jesus. Cuida da saúde da Zita também, guarda a vida dela, e recebe nosso louvor por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Já aproveitei para orar, porque no fim nunca dá, né? Queridas, nós estamos fazendo uma série na igreja sobre o extraordinário da vida cristã. Estamos fazendo isso em cima do texto do Sermão do Monte, que está ali em Mateus, a partir do capítulo 5 até final do capítulo 7. Então, cada pregação, pastores têm usado um pequeno trecho dessa palavra. E é muito interessante porque Jesus ele vem trazer um novo padrão de vida para aquele povo que até então vivia apenas com a lei de Moisés. Eles seguiam a lei de Moisés, eles seguiam os 10 mandamentos, tanto que quando fala daquele jovem rico lá que chega até Jesus, que fala que, bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Aí Jesus fala dos mandamentos, ele fala, não, todos esses eu tenho seguido, quer dizer, ele só não seguia 2, mas, no geral, o povo seguia os mandamentos, eles andavam com a lei mosaica e todo o desdobramento daquela lei, né, que não é só aqueles 10 mandamentos, mas se a gente for ler lá todo o livro de Levítico, principalmente, né, que fala de toda a lei. Mas Jesus chega e Jesus fala, olha, tem um degrau a mais que eu quero ensinar para vocês. E é interessante que todas as vezes, quando ele começa a falar, ele fala assim, ouvistes o que foi dito aos antigos. Ouvistes o que foi dito. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Todas as vezes que ele vai falar
ele se refere a isso. Por quê? Porque aquele povo judeu que estava ali, aqueles que estavam seguindo, as multidões que o seguiam, conheciam muito bem a Torá, conheciam muito bem os ensinos de Moisés. Mas Jesus veio para trabalhar o nosso coração. É interessante que quando nós lemos Isaías 61, ele fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu para levar libertação àqueles que estão cativos, para levar consolo aos quebrantados de coração, para quase todas as coisas que fala ali, fala muito de coração. Para tirar, ao invés de uma veste de cinzas, vou dar vestes de louvor. Jesus veio para tratar o nosso coração. E ele chega essa vez para aqueles discípulos que estavam ao redor dele, uma multidão que os cercava, e ele falou assim, Mateus 5, 27. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O que Jesus falou que não era só seguir o não adulterarás, mas ele falou, gente, vocês precisam entender uma coisa, se no seu coração você já teve um pensamento iníquo, um pensamento pornográfico, ou um pensamento com más intenções para uma mulher, ou nós mulheres para um homem, nós já estamos pecando. No texto passado, nós vimos também o não matarás. Mas se no seu coração você intenta o mal contra alguém, você já está matando. Jesus vem falar que o que está no nosso coração, as intenções do nosso coração, isso é o que importa. Porque vai muito além da aparência. Vai muito além da aparência o nosso relacionamento e a nossa vida cristã. É a intenção do coração. E isso, quem vê, é o nosso Pai Celeste. E eu recebi esse estudo, a Dani Fontana sempre prepara esse estudo, e ela fala uma coisa interessante, e eu queria ler isso para vocês. Essas palavras de Jesus lembram a história do alpinista norte-americano Aaron Ralston, que ficou conhecido mundialmente em 2003, porque quando escalava um cânion no deserto de Utah, uma pedra gigante rolou e prendeu seu braço direito contra uma parede, o que o levou a amputar o próprio braço com um canivete. Essa foi a única forma que ele encontrou para sobreviver e sair daquele local afastado, descendo mais de 20 metros até o pé da montanha, onde finalmente foi socorrido. Vocês podem imaginar? Quando eu li isso aqui, eu pensei que esse lugar era um lugar de neve, de frio, porque eu pensei assim, o braço estava congelado, ele não sentiu dor para cortar o braço. Mas agora eu estou vendo que ele estava num cânion, que é um lugar cheio de pedras, tal, não está falando de frio. Ele teve coragem de literalmente amputar o próprio braço para ter alguma chance de sobrevivência. Era melhor para ele viver sem um braço do que morrer com os dois braços. E nós?
Será que estamos dispostas a cortar o pecado das nossas vidas a fim de sermos salvas? É melhor para nós entrarmos no reino dos céus sem desfrutarmos os prazeres transitórios do pecado e desse mundo, do que irmos para o inferno. Quando Jesus fala aqui, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o fora. Se a tua mão te faz tropeçar, corta fora. Não é literal. O que ele está querendo dizer aqui é que os olhos, o desejo, te faz tropeçar, corta esse pecado fora. Se a tua mão, que são as tuas ações, te fazem tropeçar, corta fora. É muito interessante, eu estou lendo um livro sobre santidade e tem um capítulo aqui que ele fala uma coisa bem bacana. Os jardineiros estão em constante guerra contra as ervas daninhas. O pior tipo dessas ervas é aquela que espalha por baixo da terra, criando uma série de raízes embaraçadas, de onde brotam as plantas por toda a parte. O sistema de raízes do pecado produz pecados específicos, como seus brotos, de uma maneira semelhante. Um pecado reforçará o outro, estando ligado o outro sob a superfície. Assim, o ciúme e a ambição se reforçarão mutuamente. O mesmo acontecerá com a luxúria, o orgulho, a ira, a avareza e a indolência fortalecerão as tendências de acabar com os padrões morais. Então, na verdade, nós precisamos cortar o mal pela raiz. Não significa só reconhecer o meu pecado, mas eu preciso examinar e buscar diante de Deus, Senhor, da onde esse pecado está vindo na minha vida? Tem raiz por debaixo da terra que precisa ser arrancada. Interessante, o pecado é como o iceberg. A gente só vê acima do solo uma parte do iceberg, eu acho que é só 10% do iceberg. O restante, os 90%, está debaixo da água. O pecado em si, ele só é uma parte. Mas a raiz é muito profunda. E nós precisamos examinar essa profundidade dessas raízes, porque tem outros pecados por baixo. Quando uma pessoa cai em adultério, não é só o pecado do adultério. Para ela chegar ali, houve cobiça no seu coração, houve mentiras, porque ela mentiu para outras pessoas. Existem outros pecados por baixo daquele pecado. Por isso que quando vem alguém para aconselhamento, tanto pastoral na igreja, ou mesmo quando eu dou mulher única, aquilo que a pessoa fala é só a ponta do iceberg. A gente tem que descobrir embaixo. Por isso que Davi falava, sonda, meu Deus. Enfia a sonda aí no solo do meu coração para descobrir tudo que tem aí por baixo, porque eu preciso tratar isso, eu preciso limpar. Não é só uma questão, pequei, Senhor, me perdoa. Mas nós precisamos estudar o que me levou a esse pecado. Certamente tem outros pecados por baixo. Quando lemos no texto a palavra olho e mão, isso nos remete a algum simbolismo. O olho como o desejo pecaminoso e a mão como a ação pecaminosa. Se Jesus está falando em arrancar fora, ele está pedindo para arrancar o mal pela raiz. E qual é a raiz? Onde o pecado é gerado? Em Tiago 1, 13 a 15, fala assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça,
sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. É assim que Paulo fala lá em Romanos. Então, todos nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Começa com a cobiça. E isso vai gerando, vai gestando, ele usa a palavra aqui, engravidando, e acaba dando à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele chama a atenção dos coríntios. Corinto era uma igreja que Paulo tinha fundado na sua segunda viagem missionária. Paulo ficou ali com eles um período, acho que 1 ano e meio. Era uma igreja forte, uma igreja que se achava madura espiritualmente. Mas depois Paulo foi embora, quando ele estava na sua terceira viagem missionária, e ele estava em Éfeso, ele começou a receber alguns recados. Algumas pessoas que vinham de Corinto passavam em Éfeso e falavam para ele: Paulo, tem imoralidade dentro da igreja de Corinto, os coríntios não estão bem. Depois veio o outro e falou: Paulo, tem divisões na igreja de Corinto. E Paulo começou a ficar preocupado. Então, Paulo escreve para eles uma carta e manda essa carta para eles. Depois, manda Timóteo para ajudar no cuidado com aquela igreja. E Paulo escreve para eles, chamando a atenção, porque a igreja de Corinto se achava uma igreja madura espiritualmente. Muitas vezes nós também nos achamos maduros espiritualmente e acabamos cometendo os mesmos pecados que o povo cometeu no deserto. E Paulo escreve isso ali no capítulo 10 de 1 Coríntios. Ele fala: olha, não caiam nos mesmos pecados do povo de Israel quando estava no deserto, porque por causa daqueles pecados, eles não puderam entrar na terra de Canaã, que era o pecado da cobiça, o pecado da imoralidade, o pecado da murmuração, o pecado da idolatria e o pecado de colocar Deus à prova. E Paulo fala para aqueles cristãos de Corinto: não caiam nos mesmos pecados. Olha, tudo foi registrado para que vocês tivessem o exemplo escrito do que aconteceu com eles. Às vezes, nós estamos perdendo o melhor da nossa vida com Deus por causa dos nossos pecados. Talvez o pecado da cobiça na nossa vida esteja nos impedindo de desfrutar a terra de Canaã que Deus tem para nós hoje, que é viver uma vida com Cristo, uma vida abençoada, uma vida cheia de frutos que glorifiquem a Deus, de boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nós precisamos examinar a nossa vida para não cairmos nesses pecados. A Bíblia nos revela a origem do pecado. Ela está nos desejos que, por sua vez, nascem em nossa mente. Deus, que conhece profundamente a nossa natureza, nos dá uma pista para cortar o pecado pela sua raiz. Esta raiz são os nossos pensamentos. Tanto em Provérbios nós temos, em Jeremias também se fala que o coração é corrupto, que nós precisamos guardar o nosso coração, porque é lá que o mal acaba se estabelecendo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Jeremias fala que o coração do homem é corrupto, é mau. O pecado que cometemos é somente o cume do iceberg. Na medicina, médico bom é aquele competente para curar e prevenir doenças. Cura e prevenção. A cura e a prevenção, por sua vez, passam pelo diagnóstico e o prognóstico correto. Afinal, como aplicar o tratamento certo se o diagnóstico da doença ou do problema está errado? Não é só o perdão de pecado, porque senão volta ao mesmo pecado. Nós, uma vez, quando eu
na Iba Viva, uma menina que estava fazendo Palavra da Vida, que é um instituto bíblico, estava fazendo o curso bíblico, ela chegou para mim e falou: Ana Márcia, eu tenho um trabalho da escola que me foi pedido para ser feito, e eles pediram que eu fizesse um desagrado, e eu quero me livrar deles. E eu fiz isso, e agora eles me pediram que eu faça um tratado, que eu ponha no papel como que eu vou combater esse pecado na minha vida para não cair mais nele. Não é interessante? É muito mais do que só chegar até Jesus, porque ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas nós precisamos santificar as nossas vidas, isso é santidade. É falar: Senhor, eu não quero mais, então, se eu passo por aqui e o pecado está por aqui, eu não vou passar mais por aqui. Se tal atitude desencadeia na minha mente um determinado pensamento, eu vou me preparar para esse momento, eu tenho o pensamento certo. Como que eu vou combater aquele pecado que tem entristecido o coração de Deus, o meu pecado? Não é só o diagnóstico, eu preciso fazer um trabalho preventivo. Muitas pessoas não têm combatido o problema, ao contrário, estão apenas combatendo os sintomas do problema, ou seja, não estão indo à raiz da causa. Quase sempre somos lentos ao lidar com as raízes. Queremos que Deus resolva quando essa tarefa é nossa. Identificar as falhas e fraquezas é um bom começo, mas não basta reconhecer nossos pecados. Se não fizermos nada para consertá-los após uma boa confissão, para alcançar a santidade é preciso atitude, agir de forma santa. Quando foi no capítulo 8 de João, tem falando de uma mulher adúltera, que levam até Jesus para Jesus apedrejá-la. E Jesus fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí todos desaparecem. Quando Jesus se levanta, ele olha para aquela mulher, ele não a condena, ele a perdoa, mas ele fala para ela: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Talvez nós precisemos ouvir essa frase todas as vezes que corremos para Jesus para pedir perdão por algum pecado. Que o Espírito Santo possa falar alto no nosso coração. Eu te perdoo, eu não te condeno. Eu te lavo com o meu sangue precioso derramado naquela cruz. Agora vai e não peque mais. É preciso se afastar radicalmente daquilo que nos leva a pecar. Para eliminar o mal, é necessário identificar se o que fazemos ou vivemos está de acordo com a palavra de Deus. O Salmo 119, todo ele fala, o salmista vai falando o quanto a palavra de Deus é maravilhosa na vida dele. O quanto essa palavra conforta, o quanto essa palavra guia, o quanto essa palavra orienta. E tem um versículo que ele fala assim: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O que nós precisamos é conhecer mais e mais a palavra de Deus para reconhecer os nossos pecados e desejar não fazê-los mais. Precisamos crescer em conhecimento e graça. Precisamos desejar alcançar maturidade espiritual. Isso faz parte de maturidade espiritual. 2 Pedro 3,18 fala: cresçam em conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2,2 fala: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Quando nós crescemos na graça, significa favor imerecido. E ao falar da graça de Deus, estamos falando de sua atitude voluntária de entregar Jesus em nosso lugar.
Então, crescer na graça significa aproximar-se de Cristo e de sua cruz. Crescer em conhecimento não significa ser um expert na Bíblia ou de conhecimento secular, mas é crescer em conhecimento de Jesus Cristo. É transformação de mente, é ter a mente de Cristo. Terceiro, lembre-se, para alcançarmos a vitória, precisamos querê-la verdadeiramente. Fazer limpeza, gente, dói. Fazer faxina no nosso coração, nos nossos hábitos errôneos, reconhecer os nossos pecados dói. Muitas vezes a gente precisa orar, Senhor, revela, mostra, traz à luz, limpa para que eu seja curada, para que esse mal seja extirpado da minha vida. Porque a raiz está fincada no mais profundo do nosso ser, por isso que dói tanto. Para cortar o mal pela raiz, precisamos lidar com a origem do conflito, mas normalmente não é isso que fazemos. Os conflitos vão e voltam, e muitas vezes voltam piores. Pecados não tratados, eles crescem. E eles cauterizam o nosso coração. Nosso coração fica embrutecido, endurecido. Se tem mais alguma coisa aqui. Fala sobre alimentação. 9 minutos. Quando alguém come alguma coisa que lhe faz mal, ele deixa de comer aquilo porque lhe faz mal, não é assim? Em nossa vida não deve ser diferente. Se sabemos que algo nos faz mal, então devemos descartar. Se sabemos que isso nos separa de Deus, que isso prejudica o nosso crescimento espiritual, então devemos descartar. Se sabemos que isso vai contra a palavra de Deus, então não serve para nós. Cortar o mal pela raiz é arrancar pensamentos, atitudes e sentimentos. Precisamos fazer um projeto para cortar esses pecados da nossa vida. Precisamos ter indignação contra o pecado. Precisamos ter determinação. Ela fala que indignação, e ela lê Romanos 12, 9, que fala assim, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Romanos 12, 9. Precisamos ter determinação. Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra o sangue, mas é contra potestades, e que nós devemos nos cobrir com o poder de Deus. E ações práticas. Ficar indignado e declarar guerra contra o pecado é importante, mas somente quando partirmos para a luta é que essas coisas, de fato, se resolverão. Em Hebreus 12, 4, ele fala assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Não é fácil, é uma luta. Mas se nós queremos estar cada dia mais parecidos com Cristo, mais maduras espiritualmente, nós precisamos olhar essas raízes. Que pecados são esses que estão debaixo de outros pecados? Eu preciso fazer uma limpeza. E o Senhor Deus, nosso Deus e Pai, vai nos ajudar a fazer isso nas nossas vidas. Amém, queridas? Deus abençoe, essa palavra frutifique no seu coração. Mo, quer falar alguma coisa? Estou vendo que você está aí com os livros. Essa minha pupila está ficando igualzinha a mim. É que tem um finalzinho do capítulo 1 desse livro Atributos de Deus, que eu acho que tem tudo a ver com esse estudo que você passou. Eu vou ler bem pequenininho. Fala assim, ó, que está em João 4:24. Também não se conhece a Deus pelo intelecto, porque Deus é espírito, né? Portanto, só pode ser conhecido espiritualmente. Né? Ele fala, no entanto, o homem decaído não é espiritual, é carnal, está morto para tudo que é espiritual, a menos que nasça de novo.
que seja trazido sobrenaturalmente da morte para a vida, miraculosamente transferido das trevas para a luz, não pode sequer ver as coisas de Deus, muito menos entendê-las. É necessário que o Espírito Santo brilhe em nossos corações, não no intelecto, para nos dar o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Está em 2 Coríntios 4:6. E até mesmo esse conhecimento espiritual é apenas parcial. A alma regenerada terá que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que está em 2 Pedro 3,18. A principal oração e finalidade dos cristãos deve ser que vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu estava vendo, não sei onde que eu vi, que fala assim que a sabedoria é a gente ver a vida como Deus vê e viver como Cristo viveu. Exatamente. Né? É isso aí. Muito precioso, né, gente? Tem muito ensino. Eu acho que a gente tem crescido muito no nível da nossa compreensão da palavra de Deus. Nós não estamos mais estudando o beabá do cristianismo. Nós estamos indo a fundo. Por quê? Porque o tempo urge, nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda, e nós precisamos nos encontrar prontas para encontrar com o nosso Deus. E nós precisamos tratar a nossa vida, e se a nossa liderança tem trazido esses temas, são bem importantes para o nosso coração. Que Deus abençoe, viu?